aí, meu amorzinho do Tendência, aula de Biologia com a Prof. Ana Lia para o terceiro ano, amado do meu coração. E o conteúdo, Filo dos Moluscos, aula 2, para a gente encerrar esse filo. No nosso primeiro vídeo, a gente viu quais eram as principais características, tanto embriológicas quanto anatômicas e fisiológicas dos moluscos. E agora, nesse videozinho, a gente vai ver as principais classes. Lembra que nós já conversamos sobre isso em outro momento, a gente até apresentou os principais moluscos, né, que são dessas três últimas classes. Aí tu olha esse quadro, te apavora e respira profundamente, né, tu não tá enxergando com detalhes aqui no vídeo, mas tu tem acesso a esse material, tem lá na apostila também, então fica tranquilo. O que tu tens que saber? Essas três primeiras classes, monoplacófora, anfineura e escafoda, elas não são tão comuns no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. As três últimas, que são os pelecípodas, obivalves, os gastrópodes e cefalópodes, a gente já conhece de longa data os animais. Então vamos primeiro, como a gente quer vestibular e como no vestibular essas três classes que são menos comuns podem aparecer, vamos passear por elas. Primeiro vamos pensar nos monoplacóforas, o exemplo é a neopilina. A monoplacófora significa o quê? Ela vai ter uma concha recobrindo esse corpo mole que todos os moluscos têm, mas é uma concha única, ok? Eles vão ser animais filtradores, animais aquáticos. Eu separei aqui no Google algumas imagens de cada uma das classes, tá? Então eu vou sair e vou voltar para ir te mostrando. A minha habilidade de mexer aqui é uma coisa, tá? Ó, aqui temos várias imagens dos monoplacóforas, então a gente consegue ver que eles vão ter uma concha única recobrindo o corpo mole e o corpo mole ali embaixo, ok? Esse corpo mole, ele vai ter um complexo, assim, anatômico e fisiológico, um sistema digestório completo, circulatório, respiração branquial, filtrador, ok? Ele é um animal aquático, ok? Então a gente tem várias imagenzinhas aí, querem que eu aumente um deles, vou aumentar um deles aqui. Aí eu não costumo nunca me deter por muito tempo nos monoplacóforas, porque é isso, tem que saber que ele existe, saber o nome da classe, saber que é uma concha única. Vamos continuar lá, já vou até aqui falar do próximo, os anfineuras, tá? Depois a gente dá uma lidinha. Os anfineuras também são animais aquáticos, são animais bastante primitivos e eles também vão ter uma concha única. Só que essa concha única ela vai ser uma concha articulada. Então vocês estão vendo essas fissuras aqui, faz com que ela tenha uma pequena articulação. Um animal extremamente interessante e importante, tá? E aí é basicamente isso que você tem que saber. Que ele existe, que tem uma concha única com essas articulações em cima. Depois vem a outra classe que também não é tão conhecida, que é o escafoda. O escafoda, ele também é conhecido como dente de elefante, porque ele tem essa característica que parece uma presa de marfim, né? Ele é bem pequenininho, ele fica normalmente enterrado, é uma concha cônica, digamos assim, mas o animalzinho ele fica ali dentro, tá? O molusquinho com seus microtentáculos aqui embaixo, né? Normalmente enterradinho aí no fundo do mar também é um animal aquático, coisa mais bonitinha. Aqui a gente tá vendo, não se confundam, sirizinhos que estão se aproveitando de uma concha que não tem mais um animalzinho, tá? Então não vai pensar que eles têm essa característica, porque na verdade eles são desse jeitinho, corpo mole ali, com os tentáculozinhos também se exteriorizando, também um animal bastante difícil de ver. Agora, vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint, esses três grupos de animais, essas três classes, que são essas exceções, assim, que não são tão comuns, né? A neopilina, a monoplacófora, o chiton, que é essa anfineura que tem exclusivamente marinho, né? Que tem a concha articulada. E o dentálium, que é esse escafoda, que é a presinha, aquela que parece a presinha de elefante. Aí, meus amores, vamos para os que nós temos que saber com propriedade. Os pelecípodas ou bivalves são os nossos amigos que a gente tá aí conhecendo principalmente por morar em Floripa, né? A ostra, o mexilhão, o marisco, todos esses animais que têm duas o quê? Valvas. Então não se confundam. É muito comum tu ouvir falar que são animais que possuem duas conchas. Não, é uma concha que pelo desenvolvimento e evolução se fragmentou em duas valvas, ok? Então são duas valvas que vão
cobrir o animal que tá ali, proteger o animal de corpo mole. A ostra, quando a gente come, que é a Florianópolis é conhecida pela maricultura, é um animal extremamente complexo, também com sistema digestório, filtrador. Tem que pensar, filtrador, por ser filtrador, não possui rádula, ok? Ela vai ter coração, ela vai ter sistema reprodutor, ela vai ser super complexa. Então, temos que saber que é uma concha dividida em duas valvas. E por que também ele se chama pelecípoda? Porque ele tem um pé que se exterioriza, já vamos ver nas imagens. Esse pé que se exterioriza, galera, ele pode ser, por exemplo, em alguns casos dos mariscos que ficam fixos no costão, que as pessoas vão lá tirar do costão para se alimentar, esse pé vai servir para fixar. No entanto, existem muitos outros que vão se movimentar com esse pé, eles vão até nadar. É possível encontrar no YouTube, só jogar bivalve nadando, encontrar bivalves nadando, encontrar bivalves se enterrando, então eles vão ter uma movimentação. Então é bastante interessante, a gente nunca imagina que esses animais são assim. Uma característica interessante, uma informação, na verdade, a ostra que a gente cultiva, porque os maricultores cultivam as ostras em recipientes específicos no mar, em determinadas regiões, eles não são animais nativos do nosso ecossistema. Eles foram trazidos do Pacífico Sul, da Oceania, e eles se adaptaram muito bem ao ambiente, à temperatura, as condições do meio ambiente aquático de Santa Catarina, e por isso esse grande sucesso na produção da maricultura. E aí tem aquela questão que eu já vou comentar aqui, que costuma ser bastante pedido nas universidades, tanto na Federal de Santa Catarina quanto na estadual, porque são questões regionais, que o que? Nós cultivamos, os maricultores cultivam esses filtradores justamente para a comercialização, né, e o consumo humano, justamente em locais que infelizmente recebem esgoto não tratado, que é um problema sanitário da nossa ilha, né? E qual é o detalhe? Quando se recebe esgoto numa região em que tem esse cultivo de animais, o que a gente vai ter? Pode ter o desenvolvimento daquela alga protista unicelular que provoca a maré vermelha. E o que vai acontecer? Essas algas, elas se alimentam de matéria orgânica, que está rico no esgoto humano. Então elas se alimentam, criam superpopulações e nessas superpopulações acumulam uma grande quantidade da toxina que ela sempre produz, mas em grande quantidade essa toxina tem uma cor avermelhada e é o fenômeno da maré vermelha. E essa maré vermelha, né, essa toxina, ela vai ser o que? Retida no corpo da ostra, retida nos tecidos, porque ela é filtradora. Então, se essas toxinas estão suspensas ali na água, boiando na água, ela vai reter. Então, muitas vezes, maricultores perdem toneladas de ostras, porque ao abrir percebem esse aspecto rosado, significando que ela absorveu a toxina da maré vermelha e aí fica imprópria para o consumo humano e causar uma baita indigestão e são muito, daí tipo é tudo jogado fora, né, um baita prejuízo. Então fica a dica, essa relação aí entre a criação na maricultura de pelecípodas ou bivalves, que são as ostras, né, forte, super importante para a economia, né, de Santa Catarina, e essa condição da falta de saneamento básico do esgoto humano chegando nessas regiões de cultura, tá? Outra coisa muito importante são... deixa eu mostrar as imagens, né? A gente falou, depois a gente vai falar de algumas das espécies que têm a capacidade da formação de pérolas, mas a gente vai deixar isso para daqui a pouquinho. Ó, aqui a gente tem alguns tantos exemplos de bivalves, uma coisa bem interessante, que quando a gente está caminhando na beira da praia e enxerga aquelas conchinhas, pode ter certeza que se for de um bivalve, que é esse formato clássico aqui, certo que tem na praia, no fundo do mar, em alguma região, um amparo equivalente ali, bem parecido, porque a gente tá vendo cadáveres de um animal que já foi, né? Olha ali, ó. Eu queria mostrar aqui, ó. Aqui tá mostrando uma que com o pé bem visível, ó. Aqui a gente tá conseguindo ver o pé bem visível ali, servindo para ela se enterrar, ok? E aí, como eu falei para vocês, elas vão ter todo um sistema bastante complexo, ânus, brânquia, sifão, coração, então serão animais extremamente desenvolvidos, tá? Olha aqui, ó, aqui a gente consegue nessa imagem ver o pé se exteriorizando,
né? Existem bivalves gigantes que ficam nos corais em algumas regiões e que a gente se aproxima, eles fazem um pequeno movimento, né? Então é bastante interessante. Continuando aqui, porque eu fico empolgada falando de um e de outro, isso que eu nem cheguei no meu predileto, que são os polvos. Aí depois a gente tem os gastrópodes. Os gastrópodes são quem? Caramujo, que é aquático, caracol, que é terrestre, ambos com uma concha em espiral. E a gente tem as lesmas, que também temos as aquáticas e as terrestres, as marinhas, inclusive, conhecidas como nudibranques, que são os grandes xodosos mergulhadores. A gente mergulha para procurar as nudibranques mais diferentes e mais coloridas que podem existir. Algumas nudibranques, né, não são moluscos, são plateumintos, enfim, de vida livre, mas a maioria são lesmas aquáticas, tá? E aí, o que a gente está vendo aqui? O que eles têm de específico? Eles têm uma massa visceral que se liga num pé. Por isso que eles são chamados de gastrópodes, o pé ligado nessa massa visceral. A gente pensa um pé, a gente pensa o nosso pé, mas o pé é um órgão muscular que vai se movimentar e fazer com que ele tenha um deslocamento. Uma coisa muito interessante que aqui os gastrópodes para cima, todos eles vão ter sistema circulatório, mas basicamente sistema circulatório aberto, o que faz com que as substâncias passem por eles, pelo corpinho deles, de maneira mais lenta. E isso não dá tanta agilidade assim. E os cefalópodes, que é o próximo grupo, vai ter circulação fechada. Ok? Uma coisa bem importante dos gastrópodes aqui é a presença da rádula. Algumas outras classes têm, como cefalópodes, mas aqui é uma das coisas que mais se salienta, que é aquele aparelho bucal em forma espiral de quitina, que serve para triturar os alimentos ou raspar os alimentos, porque a gente lembra que eles são animais de corpo mole e precisam de uma estrutura um pouquinho mais dura, né? Aí a gente tem vários exemplos, não pode esquecer que caracol é terrestre e caramujo é aquático. Aí a gente consegue ver alguns dos exemplos, eles são espécies monóicas. Essa ideia de que a gente imagina que a lesma é um caracol que conseguiu abandonar a concha está totalmente equivocada, porque dentro da concha existe todo o aparato de sistema digestório e respiratório e tudo mais. Eles vão possuir lá o intestino lá na parte superior, as gônadas também são monóicos, então possuem os dois sexos. Então, isso aqui esses dois tentáculos que eles possuem aqui são tentáculos sensoriais, né? E uma coisa interessante aqui deles é que o caracol, ele costuma ter uma concha um pouquinho mais leve, porque ele precisa carregar essa concha por onde ele vai. Enquanto que o caramujo, que é aquático, a concha costuma ser um pouquinho mais pesada, porque vai servir de lastro mesmo, ou seja, para ele conseguir ficar lá no fundo do mar e conseguir se movimentar de lá, ok? Aí a gente também tem diversos aqui, ó, um exemplinho de nudibranque, de lesminha do mar, extremamente colorida, e aí vocês podem ficar vendo. Inclusive a gente chama erroneamente caramujo africano, é o caracol africano, que foi trazido para ser comido como escargot, né, para o Brasil, e aí chegando aqui perceberam que é aquele caracol comestível, e aí chegando aqui perceberam que ele era extremamente tóxico e que era impróprio para o consumo humano e largaram eles na natureza, e aí eles viraram pragas, né? E aí, pra gente terminar, nós temos os cefalópodes, que eu já vou mostrar as imagens aqui. São os mais complexos de todos, o que eu sou apaixonada, enlouquecida, e vocês sabem. Cefalópodes, pés na cabeça, ok? Eles vão ter um sistema nervoso extremamente desenvolvido, com neurônios muito especializados, inclusive neurônios de lula e de polvo são estudados para entender o próprio funcionamento do neurônio humano, até porque eles têm um tamanho um pouquinho maior. Eles têm um sistema circulatório mais complexo, como eu falei. Alguns têm concha, como é o caso aqui desse primeiro, concha externa, que é o náutilo, e depois eles vão ter o seu encéfalo, digamos assim, e já os tentáculos. Outros são o polvo, como essa imagem aqui, que não tem concha nenhuma.
E finalmente a gente tem a lula, que possui concha interna. O polvo costuma ter 8 tentáculos, a lula tem 8 tentáculos. Eles conseguem inclusive regenerar se perdem algum tentáculo. Assistam, vou repetir, Professor Polvo, é muito interessante, muito importante, uma aula de biologia. E aí vocês veem tudo aquilo que eu falo da especificidade da inteligência. O polvo, ele perdeu a concha na evolução, mas ele tem técnicas de camuflagem, ele tem técnicas de conseguir se transformar, se passar por outros animais, né? Ele consegue fazer fuga, sair da água, ele consegue jogar os jatos aqueles de tinta para despistar os seus predadores. Eles são animais que em cada ventosinha conseguem já ter um sistema sensorial extremamente desenvolvido. Então, quando ele toca em alguma coisa, ele já está sentindo o sabor, né? E os estímulos desse animal que ele toca, né? Que ele se agarra. Então, são animais extremamente desenvolvidos e inteligentes. A gente tem as lulas também, inclusive as lulas, nós sabemos que existem lulas gigantes, existem várias espécies, lulas gigantes que conseguem viver em regiões abissais, né, e com um desenvolvimento bastante complexo para viver em questões de baixo oxigênio e grande pressão. Então, elas podem atingir muitos metros. Então, são animais extremamente desenvolvidos na escala evolutiva, ok? Os cefalópodes. E por último, gente, pra gente terminar aqui o nosso conteúdinho de moluscos, né? Que eu achei que ia ser rapidinho, mas eu sempre tenho um monte de coisa para mostrar. Se a gente tivesse em aula, a gente ia rever aqueles vídeos das ações dos polvos, né, no meio ambiente. Joga aí no YouTube polvo camuflagem, polvo se passando por outros animais, que vale a pena. Mas pra gente terminar, a formação da pérola, que é uma estrutura é uma função de defesa que os bivalves, algumas espécies de bivalves realizam. Eles são animais filtradores, no entanto, pode entrar às vezes uma pequena sujeirinha, um grãozinho de areia, uma larva de um animal que eles não conseguem digerir, e como proteção, eles vão depositar o nácar ou madrepérola. Nácar ou madrepérola é essa substância que recobre internamente as conchas, ok? Inclusive, se algum micro-organismo entra entre a concha e o manto é uma dobra da epiderme que reveste todos os órgãos internos, ok? Antes de chegar na concha. Se alguma substânciazinha entra ali, ele deposita essa substância, ele começa a secretar o nácar ou madrepérola como mecanismo de defesa e aí formar uma pérolazinha. Gente, as pérolas hoje, assim como as ostras são cultivadas para alimentação, a ostra que a gente cultiva em Santa Catarina não produz pérola, mas algumas espécies produz, e na China se transformou em um grande produtor de pérolas artificiais, porque na verdade os bivalves são animais verdadeiros, mas eles injetam artificialmente substânciazinhas para estimular a produção de pérolas, e aí eles abrem depois de um tempo esse bivalve e tiram ali dezenas, às vezes, de pérolas de um só. E aí a pérola é mais preciosa segundo o seu formato, a sua geometria, o seu peso. Só que existe a maior, procura aí no Google também, a maior pérola do mundo que foi encontrada embaixo da cama de um pescador, é um negócio gigantesco que não é esférico, de um bivalve desses gigantes, como eu falei, que a gente mergulha com eles, e foi depositando ali por muitos anos nácar e madrepérola, e aí não sei como esse pescador encontrou o bivalve, enfim, vale um preço que eu nem sei dizer. Ok, meus amores, beijinho, era isso aí, terminamos moluscos, amo vocês!